fazer o seu gol e ali manter uma vantagem, né? Trazer o torcedor também para o lado, mas uma vitória que faz muito bem ao Santos, assim, que aumenta essa distância com relação à zona de rebaixamento. O Santos que veio de uma derrota impactante contra o Internacional, mas que fez um bom jogo, por exemplo, contra o Corinthians, conseguiu competir pelo menos em algum momento, teve no João Paulo a sua melhor atuação. E o Flamengo que, como o Tite falou, assim, os jogadores, né, se o Flamengo tinha algum sonho de brigar pelo título, isso acabou sendo deixado para trás, agora se afasta até um pouquinho mais ali da zona de Libertadores, né? O Flamengo cai na tabela, então é algo que vai ter um impacto na Gávea negativo e com relação ao Santos, uma vitória que traz uma calma, né, e uma confiança para a sequência da competição. Bom, o Flamengo nesse momento é o 6º colocado, né, para nos 50 pontos. André, é isso, agora a briga do Flamengo parece mesmo ser por Libertadores no ano que vem, né, tentar chegar no G4. Mas decepcionou o Flamengo nesta quarta-feira? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, Fábio. Uma ótima noite a todos. A partida do Flamengo é decepcionante do ponto de vista técnico. Muito vai se falar, evidentemente, que o Flamengo jogou boa parte do jogo de hoje contra o Santos com um jogador a menos. Talvez alguém questione a expulsão do Gerson por talvez excesso de rigor do árbitro. A minha opinião, já posso oferecer desde já, foi corretamente expulso. Achei que assim... braço na cara, não tem muita discussão. Foi o cotovelo, né, que atingiu. Isso, e ele foi corretamente expulso. O Tite não soube reconstruir o Flamengo no sentido de torná-lo competitivo mesmo com um homem a mais, não era uma proposta fácil. Se o Santos tivesse sido, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no domingo em Itaquera, uma equipe muito amedrontada e receosa no segundo tempo, o Santos deu um passo à frente e jogou com o Corinthians, né? Hoje, contra o Flamengo, o Santos jogou o tempo todo, em especial depois que ficou com um homem a mais, com o jogo empatado em 1-1, o Santos entendeu que era a noite para fazer talvez um resultado que lhe permitisse olhar para a tabela de classificação pela primeira vez em algum tempo, que é o que vai acontecer hoje à noite, e falar, olha, temos como realmente nos manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto, a recuperação do Santos, depois de ter sido humilhado, que eu acho que não é uma palavra forte para classificar o que aconteceu no Beira-Rio, é notável, porque o Santos tem uma partida em casa logo depois, vence. E aí tem 2 jogos contra Corinthians e Flamengo. Não perde em Itaquera, independentemente de você ter achado que se foi pênalti ou não foi. Também independentemente desse pênalti ter sido marcado nos minutos finais também. Isso. E vence o Flamengo de virada hoje, merecidamente. Nada foi entregue ao Santos pelo Flamengo ou pela arbitragem ou por quem quer que seja na noite de hoje. O Santos competiu, o Santos teve coragem, o Santos soube empatar o jogo e venceu com um gol que, se o Santos realmente conseguir se manter na Série A, vai ser lembrado para sempre, o gol do Joaquim no segundo tempo, no final do jogo já. É um gol que a gente vai poder conversar se houve ou não houve colaboração do Rossi, goleiro do Flamengo. Mas a partida que o Santos fez em termos de compostura e em termos de coragem para jogar, para enfrentar um adversário superior tecnicamente, é digna de aplausos. O Santos foi muito bem na noite de hoje. Ou a gente não pode dizer isso do Flamengo, especialmente em relação ao final do jogo. Nervos muito exagerados, Bruno Henrique expulso, depois de ter sido entortado pelo Soteldo numa jogada de habilidade do jogador do Santos, perde a cabeça, peita o árbitro, leva cartão vermelho, garrafa caindo no campo do Mané Garrincha, um espetáculo feio por parte da torcida que lá esteve e também por parte de alguns jogadores do Flamengo nesse final da derrota para o Santos. Falar em espetáculo feio, o gramado também não estava nada bom, né, Fábio? Sim, porque parece que teve um show, na véspera, eles tiveram que refazer, né? Trocar alguns setores do gramado, desculpa, para que o jogo tivesse, né, que os times tivessem o mínimo de condição para jogo. Mas isso não justifica... Mas não é para acontecer, né, Edu? Um jogo desse tamanho, a importância que tem para os 2 times, né, você ter um gramado ruim, mas também é um gramado ruim para os 2 lados, né, porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem uma qualidade técnica melhor do que o Santos.
com relação aos jogadores, mas o Santos é um time que gosta da bola também. O Santos tem muitos problemas defensivos, de recomposição, isso foi mostrado em muitos jogos, mas a gente sabe que com o Soteldo, né, o Marcos Leonardo, por exemplo, que não jogou hoje, o Mendonça que entrou no segundo tempo, enfim, são jogadores que gostam de ter a bola também, que usam do drible, né, a condução de bola mais próximo dos pés, enfim, não dá para o Flamengo, né, colocar na conta essa derrota, o estado do gramado, e o Flamengo vai ter que entender os seus erros também. A gente vai falar um pouquinho também, né, Edu? Porque assim, se o Marcelo foi muito feliz na montagem do time, né, no posicionamento de alguns jogadores, até nas substituições que fez, a gente tem talvez alguns questionamentos com relação ao Tite, né? Porque a entrada do Rodrigo Caio surpreendeu assim, muita chama gente, atenção um pouco o Pedro. O Pedro, ele faz um gol, o Pedro não fazia gols há muito tempo com a bola rolando, né? Então ele tem uma participação no gol do Flamengo, oportunismo, né? Uma raspada ali no primeiro pau e o Pedro tá bem posicionado para fazer o gol. Então a gente imagina assim, com o gol, o Pedro vai retomar a confiança e aí ele sai no intervalo para a entrada do Gabigol. O Tite, ele opta em fazer 3 substituições logo no intervalo. E aí eu me pergunto se não faz parte de uma estratégia de manter todo mundo motivado, de dar minutagem para todo mundo. Não, Edu, pode ser que sim, mas o Flamengo tem outros objetivos, né, do que manter todo mundo motivado, né, e aí você agradar a todos. O Flamengo ainda sonhava com um título brasileiro, o Flamengo sonha com Libertadores, então a gente imagina que os melhores estarão em campo para conseguir o resultado. E uma das substituições que chamou a atenção, e aí o jogador não tem culpa nenhuma, é a entrada do Rodrigo Caio como meio-campista. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Então, assim, eu já fui zagueiro, enfim, a gente sabe como é um zagueiro entrar em um jogo complicado como esse, depois de tanto tempo, e ainda mais em uma função que você não está acostumado a jogar. Eu não vou ser leviano de falar que o Rodrigo Caio não pode jogar ali, porque pode ser que ele esteja treinando no dia a dia, que o Tite esteja utilizando ele nessa função de meio campo, mas é algo que chama atenção para a gente que está de fora. Assim, você tirar o jogador de maior criação e poder de criação do Flamengo, que é o Arrascaeta, e aí a gente tem que entender se tem alguma questão física, mas aí entrar o Rodrigo Caio para fazer essa função de meio campo diante de um jogador que está tanto tempo parado. Então, algumas coisinhas que a gente acaba, pontuando para que o Flamengo não conseguisse o resultado positivo. A novidade no Flamengo foi o Luiz Araújo do lado direito, né? Pedro centralizado, Bruno Henrique do outro lado. Exato. A gente vai falar sobre essas opções, vamos ouvir o Tite também falando, né, sobre as escolhas dele para esse jogo em Brasília. Já. Mas antes vamos aos números da partida. Flamengo 1, Santos 2. Põe na tela para a gente conferir aqui no Sport Center. Posse de bola do primeiro tempo foi muito maior do Flamengo. Até o final do jogo ainda se manteve com vantagem aí o Flamengo na posse de bola, mesmo com 10 jogadores, a maior parte do jogo, né? 60-40%. Aí, finalizações 15-8, sendo no alvo 5-4, vantagem do Peixe nos 2 quesitos. Ações na área rival, também o Santos acabou tendo mais ações, 20-9, e mais escanteios, como a gente vê aí, 6-1. André, os números traduzem bem o jogo? No caso sim, né? Mas, de novo, número, tela de estatística, independentemente dos quesitos abordados, representa sempre algo que tem valor para ser colocado ao lado da memória e das sensações que a gente tem a respeito de um jogo de futebol. A gente não pode só olhar para uma coisa e nem só ficar com as sensações que a gente teve, porque muitas vezes a gente se engana. O primeiro tempo é bem prova disso. O primeiro tempo, exato. As coisas têm que estar juntas e a tela não diz nada que não aconteceu e nem sugere uma partida diferente daquela que a gente viu. Mas a tela não mostra a coragem que o Santos teve para jogar. Mas André, com 11-10 até... Não, com 11-10... Independentemente de onde é o jogo, independentemente do estado do gramado, o Santos está vivendo uma situação de risco de rebaixamento que talvez nunca tenha sido tão grande nas últimas campanhas do Campeonato Brasileiro. Eu posso estar enganado em relação a riscos percentuais, etc. Mas, na verdade, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a qualidade do time, a situação em que ele se colocou e o tipo de futebol que a gente via. E quando pensava, será que o Santos consegue sair? E o Santos está saindo, o Santos pelo menos está dando, nas últimas rodadas, sinais de que pode sair da situação em que estava. E isso é algo que vale muito, né? Num final de campeonato, brigando lá embaixo contra uma equipe que deveria, do ponto de vista teórico, não ter dificuldades para vencer o Santos. O Flamengo não deveria ter dificuldades para vencer o Santos. Agora, por outro lado, as pessoas acharem que uma comissão técnica vai chegar
numa equipe que fez um ano de 2023 absolutamente frustrante sob qualquer ângulo, e as coisas vão num piscar de olhos se transformar completamente e o Flamengo vai arrancar, esse é um grande engano. O futebol não permite esse tipo de coisa. E quando esse tipo de coisa acontece, é a exceção. Muitas pessoas se apegam a essas exceções. Então, o Tite e a comissão técnica dele tem um valor e uma competência que a gente não precisa conversar aqui a respeito dela, mas é praticamente uma coisa de sonho, ficção, utopia, imaginar que uma comissão técnica chega num time que fez o ano que o Flamengo fez e de uma hora para outra o Flamengo arranca para talvez disputar o título e conquistar uma vaga para a Libertadores assim muito rapidamente. As chances estão aí, acho que para título não, mas para a vaga na Libertadores no ano que vem, fase de grupos, que eu acho que tem que ser o objetivo mínimo de um time como o Flamengo. Ficou um pouco mais difícil, o Flamengo perdeu as últimas 2 rodadas do campeonato. E aí a gente vê os gols da partida, o Arrascaeta cobra o escanteio, se eu não me engano, é o Jean Lucas que desvia, né? Não é o Léo Pereira. Que está disputando, mas acho que tem um toque no jogador do Santos, Edu, exatamente. E aí o Pedro se aproveita para sozinho empurrar lá para dentro. Essa bola desviada no primeiro pau mata a zaga. Ela mata a zaga. Ela favorece muito ao atacante, né, que está entrando de frente, mas prejudica demais os defensores, até na questão do posicionamento. Aí a gente viu o Nonato chutando de fora da área e fazendo o primeiro. E aí no segundo tempo, já na reta final da partida, o Joaquim acumulando gols, hein, Fabião? Gols importantes. E a felicidade dos jogadores do Santos, né, em acreditarem no chute de fora da área. Isso é algo treinado, né? O Marcelo deve trabalhar muito com relação a isso, porque tem uma confiança dos jogadores em arrematar de fora da área. E 2 belíssimos gols ali. Acho que no segundo, né, talvez o Rossi poderia chegar na bola, porque é um chute de mais distância. No primeiro tem muita gente na frente. A gente pode analisar essa questão do goleiro ou não, mas vale mérito total dos jogadores do Santos que acreditaram no chute de fora da área. Sim. E através disso o Santos consegue uma vitória muito importante. Vai lá, Fabião, você conhece tão bem a Gávea e como as coisas funcionam. O Flamengo era para ter jogado mais nessa partida? Edu, a gente espera que sim, né? A gente sabe do potencial que esses jogadores têm, mas eu concordo plenamente com o que o André falou. É um time que esse ano não consegue manter boas atuações, né? Então mudaram treinadores, né? A dificuldade do dia a dia de trabalho, do entendimento de jogo. Aí o Tite chega, o espaço de tempo é muito curto para os objetivos que o Flamengo tem. Então ele está tentando dar uma cara para o time, ele tenta manter um padrão, pelo menos no início do jogo, repetindo algumas peças e está colocando a ideia de trabalho, né? Isso requer um tempo. Eu acho que o Tite, para o ano que vem, a gente imagina que vai ter algum tipo de movimentação de peças, né? Alguns jogadores saindo, outros chegando, para fortalecer, enfim, ainda mais o time do Flamengo. Mas assim, com relação ao resultado de hoje, é frustrante para o torcedor do Flamengo? Lógico que sim, porque como a gente falou, o Flamengo vendia um pouco também essa ideia de possível briga pelo título até o final, até a última rodada. E a gente sabe que com esse resultado, isso não é mais possível. E o Flamengo, apesar de ter um jogador a menos, e isso ficou muito claro no segundo tempo, o Santos é um time que hoje luta para sair de um rebaixamento, viu uma situação muito complicada, mas foi um time que jogou melhor do que o Flamengo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Santos começa melhor, depois o Flamengo tem um controle do jogo, o Flamengo faz o gol, o Flamengo tem um chute com o Ayrton Lucas no travessão, que ali poderia ser o 2-0 e a história do jogo seria outra. Quando o Santos faz o gol, o Flamengo vinha melhor na partida, mas pelo controle do meio de campo, mas aí após a expulsão do Gerson, e aí com o início do segundo tempo, o Santos entendeu todo um movimento. Eu achei interessante, uma movimentação que o Marcelo fez na equipe, por quê? Porque o Pedro é um jogador de posicionamento de área e com 2 jogadores de velocidade. Então o que ele faz? Ele coloca o Rincon, que é um meio-campista, para quando o Flamengo tem a bola, ele dá 2 passos para trás e marca o Pedro de homem a homem, para os zagueiros sobrarem e ajudarem os laterais na jogada de velocidade. Aliás, o Rincon, pense num reforço acertado, né? Acertado. É um jogador que, então, teve esse encaixe hoje, mas no segundo tempo, quando, não sei se isso tem a ver com a substituição do Flamengo também, ou se já era algo pensado pelo Santos, porque ela acontece no mesmo tempo, mas quando o Pedro sai de campo para entrar do Gabigol, a gente sabe que o Gabigol ele movimenta mais fora da área, enfim, ele busca a bola mais próximo do meio campo, ele tira o Rincon e coloca o Mendonça para ir colocar o Soteldo um pouco mais pelo outro lado e o Mendonça, então ter 2 jogadores de muita velocidade
pela beirada do campo para propiciar o Santos aí algumas jogadas de contra-ataque. Então tem algumas movimentações interessantes do Santos para conseguir a vitória e o Flamengo ficou devendo um pouquinho com relação a isso. E aí a gente vai vendo os melhores momentos da partida, aí a expulsão do Gerson, né? Sim. O torcedor rubro-negro, André, vai falar, mas se não fosse a expulsão do Gerson, seria outro jogo. Talvez vencesse. O que você diria para esse torcedor? Esse torcedor que falar isso, eventualmente, tem razão. Se o Gerson ficasse em campo com 11 contra 11, talvez o resultado fosse outro. E o Flamengo, com 10, não mudou a postura, tentou buscar o jogo, a vitória. Esse é o problema, né? Porque o time que é mais técnico, quando ele fica com 1 a menos, ele continua se sentindo superior tecnicamente. Ele entende que a posição dele é tentar dar as cartas no jogo como ele vinha fazendo e como se espera que ele faça. O problema é que o Flamengo é um time desarrumado, né? Nas 2 primeiras partidas com o Tite mostrou um pouco mais de organização, voltou a mostrar defeitos que o acompanharam durante todo o ano na saída de bola, surpreendentemente contra o Grêmio. No momento sem bola, não surpreendentemente, porque o ano inteiro do Flamengo foi muito ruim no aspecto defensivo. E hoje, contra o Santos, não vinha fazendo uma partida brilhante no primeiro tempo, mas também não era um jogo ruim do Flamengo. O jogo estava equilibrado, porque o Santos foi para esse jogo disposto a competir. Como eu disse agora há pouco, bem diferentemente do que fez contra o Corinthians no primeiro tempo da partida na Neoquímica Arena. Mas aí o Gerson é expulso, né? No momento em que o Flamengo fica com 1 a menos, aí o Tite precisa reconstruir a equipe e tentar manter essa personalidade de time superior. O Tite não consegue fazer isso. O Flamengo tem o ímpeto, mas não tem a organização. E aí no final do jogo termina a partida muito nervoso, muito irritado, como se ele fosse a equipe que chegou para essa partida pressionada por um risco de cair. Evidentemente essa não é a situação do Flamengo. É a situação, ou era, né? Não sabemos a situação. Era a situação do Santos antes do jogo começar. Pois é, eu fico me perguntando se esse nervosismo não é a derrota em tantos torneios no ano que já traz toda essa bagagem nas costas do Flamengo, né, Fabio? Porque é um time que começa o ano com uma grande expectativa de faturar vários títulos. Os títulos não vêm. Incrivelmente, faz tempo que isso não acontece, do Flamengo passar o ano inteiro e pelo jeito, né? É isso, vai fechar o ano, pelo jeito não, provavelmente. Sem o título. A gente está falando agora de 12 pontos de vantagem, faltando 7 rodadas. Então, assim, podemos falar, o Flamengo fechou o ano sem título. E aí é uma grande decepção para o torcedor e para o jogador rubro-negro. O Bruno Henrique, por exemplo, estava numa expectativa, e ele, destaque da temporada, né? Então, o nervosismo talvez passe por aí. Tem muita coisa que faz os jogadores perderem um pouco esse, não digo a cabeça, mas esse foco dentro das partidas, né? Tem reflexo das percas recentes de título, né? Da pressão, enfim, do dia a dia que é o Flamengo, isso é natural. Mas eu acho, assim, o que mais incomoda, assim, o Flamengo ganhando ou perdendo, a gente vem aqui e fala, pô, o Flamengo tem qualidade, né? A gente sabe do potencial desses jogadores, pelo que eles entregaram, né? Em momentos anteriores e o que podem fazer na frente também. E isso, assim, um pouco como ex-atleta, quando as coisas não funcionam, isso acaba te irritando, né? Então você sabe, é lógico que tem esse peso de competições, mas quando você quer realizar o seu trabalho, quando você entende que tem qualidade para fazer e aquilo não sai, aí tem vários fatores que podem causar isso acaba causando uma irritação. Por exemplo, o Bruno Henrique é um cara que chama atenção por isso, assim. O Bruno, a gente sabe do potencial que ele tem e principalmente ele sabe, né, do potencial que tem de velocidade, de drible. O torcedor deposita confiança muito nas jogadas do Bruno e quando as coisas acabam não acontecendo, ele é bem marcado, ele acaba não tomando as melhores decisões, isso vai inquietando o jogador, vai irritando e a gente percebe o Flamengo assim. O Gabigol, ele entrou na partida hoje, por exemplo, e a gente, assim, ele mescla ali entre jogadas e reclamações. E aí, por que essas reclamações acontecem? Porque ele também sabe que ele precisa reocupar o espaço dele, mas as coisas não acontecem da forma como ele está imaginando. Então, isso acaba irritando o jogador. Mas assim, passa por um autocontrole dos atletas e do trabalho do Tite, né? É um trabalho, né, que tem
pouco tempo desde o início, que tem aí até o final do campeonato também. A gente imagina que ele não vai conseguir colocar todas as ideias em prática, mas a gente sabe que o Tite é um gestor de pessoas. A gente fala isso muito. O Tite é muito bom treinador e ele é um ótimo gestor de pessoas, de personalidades, de vaidades. Então a gente imagina que ele tem poder também para corrigir esse tipo de ação dos jogadores para que o Flamengo consiga permanecer com 11 jogadores em campo na maioria dos jogos. E esse jeito Tite faz a gente pensar, será que ele também não quis dar chance pro Rodrigo Caio de ter ali uma oportunidade de jogar, mas no meio de campo, a gente vai falar já sobre isso, enquanto a gente vê de novo os lances, a gente viu a expulsão do Gerson, não acho que tá na conta do nervosismo, acho já a Renata Ruel vai falar com a gente aqui para analisar se foi ou não justa, o André já deu a opinião dele aqui, que acha que foi corretamente expulso o Gerson. Não acho que teve uma intenção de acertar, mas acabou acertando a cotovelada no Rincon, né? Sim. Mas é isso. Já o Bruno Henrique foi expulso nessa cota do nervosismo do time, né? A gente vê o gol do Joaquim de novo, aí o gol que deu a vitória para o Santos por 2-1. Eu acho que com relação ao Rodrigo Caio, só para pontuar para o André, né, fala também sobre as expulsões, eu acho que pode passar por isso mesmo, porque assim, a gente percebe em algumas coletivas do Tite, já falou sobre o Rodrigo Caio e o desejo dele atuar. Mas aí se você coloca também um jogador e coloca ele no sistema defensivo, com jogadores de velocidade, isso pode ter um fator negativo também. Então no meio campo, isso tem um peso menor, né? Porque se o Rodrigo acaba falhando em algum posicionamento pelo tempo que ele ficou fora, tem jogadores para suprirem isso, principalmente ali Léo Pereira e Fabrício Bruno. Mas assim, eu particularmente acho que é expor o jogador demais. Se você vai colocá-lo, coloque na função que ele se adapta melhor, que ele sabe o que fazer, ainda mais pelo tempo que ele ficou parado. Já eu queria que o André falasse sobre isso também, sobre o Rodrigo Caio, mas olha os números do Tite. Então tinha perdido para o Grêmio, né? Agora a segunda derrota do Tite. Então aproveitamento de 50%. 2 vitórias e 2 derrotas, 6 gols marcados, 5 sofridos. Vamos falar sobre o Pedro também, o Pedro que não marcava há 3 meses. Há muito tempo. Com bola rolando, né? Os últimos 4 gols do Pedro bola rolando, foram de pênalti. A gente tem uma outra tela para mostrar para você, fã de esporte. Tá aí, ó. Desde 2020, 212 jogos, chegou ao 100º gol. 0,47 é uma média espetacular. 23 assistências, então são 94 minutos para participar de um gol. E, curiosamente, muito gol de pênalti, mas esse ano é o ano que ele mais fez gols com a camisa do Flamengo. Pois é, as substituições da noite de hoje, eu tenho certeza, vão ser abordadas na entrevista coletiva do Tite, né? E elas precisam ser abordadas, porque, como disse o Fábio, o Pedro volta a marcar durante o primeiro tempo e, no intervalo para a segunda parte do jogo, o Tite faz substituições e retira o Pedro do jogo. Aí eu tenho certeza que o Tite vai ser perguntado a respeito das motivações dele, o que ele pensou, se alguma coisa aconteceu com o Pedro. Não pareceu que aconteceu, mas a gente não tem todas as informações. E a substituição do Arrascaeta pelo Rodrigo Caio, ela chama ainda mais atenção pelo fato de sair o jogador que é aquele que tem mais clareza para fazer o Flamengo jogar, e entrar não só um atleta de função defensiva, porque todo mundo sabe, o Rodrigo Caio é zagueiro, mas um jogador que não atuava há muito tempo, que infelizmente, novamente nessa temporada, perdeu muito tempo por lesão. Agora, é aquilo que o Fábio falou também. Nada contra a entrada do Rodrigo Caio, o problema não é esse. Né? Dizem que até tem treinado muito bem fisicamente. Né? Exato, e eu tenho certeza absoluta que o jogador não foi colocado em campo sem condições. Né? Isso não acontece, mas a curiosidade pela intenção da substituição e pelo fato de colocar o Rodrigo Caio para substituir um jogador que é um destaque do Flamengo, tem um passe que é diferente, enxerga o jogo de uma outra maneira, tem um chute de meia distância muito bom, todas as qualidades, todas as virtudes do De Arrascaeta. Então, numa noite em que o Flamengo perde, leva a virada, termina o jogo nervoso, cai garrafa de água, etc. e tal, as decisões do treinador, quem quer que seja, elas ficam ainda mais... são enxergadas sob uma lente mais potente. Eu acho que isso vai acontecer a partir da entrevista coletiva dele e vai continuar nos próximos dias. O Rodrigo Caio entra no meio... Quando ele está entrando, eu falei, ele vai ser um terceiro zagueiro ali, Ele faz um movimento, né? Ele faz um gesto para os jogadores de campo com o número 3. Então eu também imaginei que ele entraria ali
centralizado e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira como zagueiros também pelos lados para poder liberar mais jogadores. Mas aí essa linha de 3 que ele fala é no meio campo. Que aí ele libera o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Exatamente. Mas o Rodrigo Caio até tem experiência. No São Paulo ele jogou como volante, né? Algumas vezes. Mas chama atenção, Edu. Chama atenção. Assim como o André falou, o Tite deve ter boas explicações para isso, o Tite deve ter colocado nos treinamentos também para fazer essa função. Não dá para você imaginar que assim, foi um lampejo do Tite de ideias e para ele colocar o Rodrigo nessa função de meio campo. Deve ter treinado isso, mas é um jogador que está muito tempo em atividade de jogo. E aí coloca um jogador com inatividade. Exatamente, numa função que não é dele. E o time com um jogador a menos. E entra no lugar do jogador mais importante. O Arrascaeta, um pouquinho antes da saída, ele dá um toque de letra pro Mateuzinho, né? Que ele deixa o Mateuzinho em condições de entrar na área e fazer o cruzamento, ou chutar em gol, ele decide chutar em gol. Mas assim, até pro Rodrigo é uma exposição assim, que eu falo isso como zagueiro, né, Edu? Que é ruim, né? Você ter esse tempo parado, você ser de uma outra função, entrar no meio campo, no lugar do jogador de maior criação, com o Flamengo, né, empatando o jogo, e isso tem um reflexo, a gente não escutou, mas isso é lógico que tem um reflexo na arquibancada. Quando sobe a placa e você vê, sai de Arrascaeta e entra Rodrigo Caio no meio campo, é lógico que isso o estádio reage de uma forma que não bem aceita. E aí o resultado negativo, a derrota, isso traz um peso maior para essas decisões. Será que o gramado atrapalhou demais o Flamengo? Edu, provavelmente atrapalhou mais o Flamengo do que o Santos, né? O gramado ruim atrapalha o time que é mais técnico, né? Que tem jogadores que tratam a bola de uma maneira diferente. Mas o time do Santos não é um time que, digamos, se especializou em destruir, né? Os problemas do Santos são muitos nesse campeonato, né? A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre eles, mas não é um time de botinudos, não é um time de jogadores que não querem ficar com a bola. Às vezes isso acontece. Vou falar de novo, o primeiro tempo contra o Corinthians, o Santos chutou a bola, o Santos ficou devolvendo a bola para o Corinthians durante boa parte da primeira etapa em Itaquera. Mas hoje foi completamente diferente. O que não dá para aceitar, não dá para a gente entender, mas quer dizer, não dá para entender, né? Não dá para aceitar. É uma partida como essa, com as implicâncias que ela tem, com as repercussões que ela tem na tabela de classificação e o que está em jogo, e em cima e embaixo na tabela, é ser disputada numa situação como essa, né? Um estádio que recebeu um show, o gramado ficou absolutamente prejudicado, é um estádio de futebol, o futebol ficou em segundo plano, acontece em outros lugares, não é só nesse estádio, não foi só nessa noite. E a banda vai seguindo sem problema nenhum, como se isso fosse absolutamente normal e até a gente apontar esse tipo de problema aqui fosse algo que não tem mérito. Mas você já viu isso na Inglaterra acontecer? Não dá. Isso aí, aqui no Brasil se normalizou esse tipo de coisa, porque os gramados, eles são quase todos ruins. Pessoal, pausei aqui, cara, porque olha, negócio de gramado, Olha, todo respeito aos companheiros. Mas vou falar um negócio pra vocês. Pra mim, o jogo foi absurdamente condicionado por um árbitro horroroso. No entanto, calma, não me xinga ainda, tá? Que eu não vou imputar isso à derrota do Flamengo. Tem que botar na conta desses jogadores do Flamengo que não jogam com a menor raça, com a menor vontade dentro de campo, sabe? Não honram o manto sagrado, não honram a camisa do Flamengo, não honram o escudo que vestem, sabe? O que é o jogo do Ayrton Lucas? O que é o jogo do Bruno Henrique depois que ele renovou o contrato com o Flamengo? O que é o jogo do Gabigol quando ele entra em campo? O que é o jogo do Thiago Maia? Nossa, que terrível o Thiago Maia dentro de campo, sabe? Uma coisa assim... horrorosa, cara. Horrorosa, terrível o Flamengo, sabe? Muita coisa tem que corrigir, muita coisa mesmo. Porque desse jeito aí não vai pra Sul-Americana, hein? Vai tentar vencer o título que não ganhou em 2017, muito provavelmente, tá? Do jeito que tá a coisa, vai ser por aí. Vai ser por aí, tá? Infelizmente. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto. Saudações rubro-negras.